Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitor Yuri Neves e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Salsicha Equinócio. Já tem aí uma pá de tempo, né, que eu não posto nada aqui, eu não sei nem se eu sei fazer isso direito ainda, mas é isso, né, tentativas e erros e a gente vai seguindo e é isso mesmo, depois a praticidade ela vai voltando aos poucos e é isso aí. Eu posso ficar olhando um pouquinho pra cá de vez em quando, pra cá, porque é tela, computador, roteiro do vídeo, enfim, então desculpa aí qualquer não olhadinha pra câmera que eu der, beleza? E como vocês puderam ver aí, né, no título do vídeo, hoje eu vou estar falando sobre O Festim dos Corvos, que é o quarto volume da série As Crônicas de Gelo e Fogo do George Martin. Eu já tenho uma playlist aqui no canal falando sobre os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, que é meio que uma iniciativa de leitura, né, um projeto lendo George Martin, que não vai conter apenas livros das Crônicas de Gelo e Fogo, mas livros no geral, né, do autor. E eu acho que você pode conferir clicando aqui desse lado. Eu já não sei mais em que lado que vai ficar o card, porque, enfim, tem um tempo já que eu não faço isso. Aí lá você pode ver, né, assistir também, né, os vídeos a respeito dos livros da Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas, e agora estou adicionando o vídeo do livro 4 a essa playlist aí, beleza? Bem, o que falar do livro 4 do Festim dos Corvos? Eu entendo o motivo pelo qual os fãs consideram esse livro daqui o menos favorito, sendo que a gente deve levar em consideração todos os acontecimentos dessa história daqui, porque grande parte dele, ou espero eu que todo ele, né, o que acontece aqui acaba se refletindo diretamente no volume 5, que é a Dança dos Dragões. E espero eu, porque senão eu vou ficar bem chateado com isso. Mas, por mais que as pessoas não gostem desse livro, acredito que, em suma, o conteúdo dele é muito importante. Mas por que as pessoas não gostam? O que leva as pessoas a não gostarem desse livro? Bem, eu acho que, inicialmente, quando Martin ele escreveu esse próximo capítulo da história de Westeros, tanto esse, o volume 4, quanto o 5, A Dança dos Dragões, eles foram concebidos como um livro só. Sendo que, como ele era muito grande e Martin tem essa fama de escrever histórias com mais de 600 páginas, então você faz um cálculo aí, né? Provavelmente o editor deve ter negado, né, e falado que, pô, Martin, dá uma cortada aí ou divide essa bagaça, porque esse negócio tá muito grande, não vai ter como a gente publicar esse calhamaço. Então, ao invés de fazer o que todo autor normal e tradicional faz, que é pegar a história realmente e dividir ela no meio e botar parte 1 sendo um livro, parte 2 sendo outro livro, ou tomo 1 e tomo 2, não. Ele pegou todo o material que ele tinha do livro e ele meio que catalogou o livro 4 como acontecimentos de uma determinada região e o livro 2 como acontecimentos de uma outra região. Então a gente sabe que os livros do Martin, eles são narrados através de pontos de vistas dos personagens que a gente tem aqui nessa série, sendo que a gente também sabe que nem todos esses personagens eles estão existindo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, sim, a gente vai ter acontecimentos só da parte norte de Westeros e depois só da parte sul de Westeros. Algo do tipo, tá? São lugares mais específicos, mas na teoria é isso. Daí, por conta disso, dessa divisão de regiões, a gente acabou perdendo o ponto de vista de personagens muito principais, né, que a gente tem como principal nessa narrativa toda das Crônicas de Gelo e Fogo, como, por exemplo, Jon Snow, Daenerys, o Tyrion, a Arya. A Arya, ela até tem alguns pontos de vista bem rápidos aqui nesse livro, mas eu espero que a maior parte esteja na Dança dos Dragões, porque a Arya é a minha personagem favorita daqui das Crônicas de Gelo e Fogo. Então eu espero ver mais da Arya lá. Então, por conta disso, o George ele acabou dando voz a personagens secundários das Crônicas de Gelo e Fogo e até mesmo alguns personagens que não tinham pontos de vista ou que eram um pouco esquecidos, né? Um pouco ele ficou ali esquecido na farofa, sabe? Então, esses personagens eles acabam vindo para esse livro daqui com pontos de vista relevantes, digamos assim. Daí, por conta disso, pelo fato de não ter esses personagens comumente corriqueiros nos outros livros das Crônicas de Gelo e Fogo,
as pessoas, né, os leitores, eles acabaram perdendo essa frequência, esse ritmo de leitura, né? Então eu acho que isso acabou empobrecendo um pouco, não em questão de qualidade, mas nada do tipo, mas de narrativa, né? Acabou se tornando uma leitura mais devagar. Sendo que isso não impede que o livro ele tenha uma história muito boa, muito importante, como eu disse, para os futuros acontecimentos daqui de Westeros e tudo mais, e blá blá blá. E ainda mais no final, né? Porque esse livro ele tem um plot twist muito sensacional no final e ele tem uma narrativa bem boa, comum do Martin, né? Uma coisa interessante que o Martin também fez nesse livro daqui é brincar com os nomes dos personagens e fazer alguns trocadilhos com eles. É muito semelhante com o que o José Saramago faz nos livros dele. Quem já leu o Ensaio sobre a Cegueira sabe do que eu tô falando, porque lá os personagens eles são introduzidos pra gente como, por exemplo, o médico, a esposa do médico, a rapariga, o menino de óculos e assim por diante. E aqui no livro, o Martin ele faz mais ou menos essa mesma brincadeira que o Saramago faz nos livros dele, sendo que com, obviamente, títulos um pouco mais fantasiosos, né? Aqui a gente vai ter, por exemplo, o Capitão da Guarda, a Gata dos Canais, a Filha da Lua Gigante, o Cavaleiro Imaculado, a Fazedora de Rainhas, o Capitão de Ferro, o Afogado, Cabelos Molhados, bem, e assim vai, né? Tem alguns outros também, mas esses são meio que os principais, assim, sabe? Ele não dá nome exatamente aos personagens. Claro que quando começa um capítulo tem lá escrito o nome do personagem em cima, sendo que durante a narrativa ele meio que vai substituindo esses nomes por esses apelidos ou esses codinomes, né? Então, não sei se isso também interferiu um pouco na leitura das pessoas ou se elas ficaram tipo, putz, quem é Cabelo Molhado, sabe? Quem é esse cara? Ali ficou perdido no meio da festa, então... Eu acho que isso aconteceu sim e, assim, não me atrapalhou como leitor, mas imagino que isso tenha atrapalhado a narrativa, né, a leitura das pessoas. Mas mesmo assim, conforme a gente vai lendo, a gente sabe que ele está se referindo à Arya, por exemplo, ao Jaime, à Brienne, que estão nesse livro daqui, sendo que às vezes com esses nomes aí contrários. Eu demorei cerca de uns 8 meses, mais ou menos, para poder terminar esse livro daqui, sendo que é aquela coisa, eu não estava com pressa para poder terminar essa leitura, né? Eu fui lendo conforme o meu coração mandava, sendo que eu estava lendo outras coisas em paralelo com o Festim dos Corvos, então eu acho que por isso que eu demorei um pouco mais de tempo para ler este livro do que os outros. Não sei, talvez. Eu acho sim que o Festim dos Corvos ele é um livro importante na narrativa geral do universo de Westeros e a gente meio que precisa passar por esse livro daqui pra gente ter essa introdução mais política, né, dos acontecimentos do atual momento de Westeros, pra gente poder dar continuidade no livro seguinte, na Dança dos Dragões, que eu espero que seja um pouco mais agitado. E lá no vídeo do livro 3, A Tormenta de Espadas, eu comentei que esse livro 4 ele poderia ser um pouco político, né? A politicagem aqui ele realmente está pegando bem interessante. Então aquelas pessoas que não gostam muito, né, de livros políticos ou que se aprofunda, né, na questão sociopolítica, na economia desse mundo, dessas realidades, então pode ser realmente um pouquinho mais lento. E era de se esperar, né, que isso acontecesse, porque no final do livro anterior a gente teve aí a morte do personagem, né, lá do rei lá, que eu não sei se você já leu, mas enfim, Joffrey morre. Não sei se isso mais é um spoiler, sendo que tá aí pra você. E aí a gente tem toda essa questão sobre o ponto de vista da Cersei, né, que é a personagem que mais tem capítulos aqui nesse livro. A Cersei, ela é uma personagem interessante ao seu modo. Tem gente que gosta bastante da Cersei, tem gente que não gosta da Cersei. Ela é uma personagem com o seu devido propósito ali dentro, porque tudo que ela faz tá gerando alguma reação que vai dar merda lá na frente. Então, enfim. Daí a gente também acompanha esse rolo da Cersei junto com a rainha Margaery, e ao mesmo tempo ela também começa a questionar muito a sua fé
né? E também sobre perder a única coisa que ela tem de importante agora, que é o filho dela também. Então ela tem todo esse poder de fogo que ela começa a se armar, e a gente consegue ver quem realmente é a Cersei e como ela tem influência e poder ainda sobre muitas questões de Westeros, principalmente sobre o trono, sendo que ela dá o golpe aí na rainha Marjorie e ela vai presa, sendo que em determinado momento ela também vai presa porque existem provas contra ela também. Então a gente passa a ver também uma parte um pouco mais sombria da Cersei. A gente começa a pegar um luto muito pesado que ela também tem, que ela carrega ainda dentro dela. Então a gente tem essa peregrinação de autoconhecimento da personagem. Ela tá ali para se analisar, para poder refletir o que está acontecendo e como que ela vai partir daquele momento em diante. Então eu acho que o livro 5 vai vir com uma carga bem forte a respeito da Cersei. Mas, assim, poucas coisas me desanimaram nesse livro comparado a Brienne. Eu gostava muito da Brienne, sabe? Nos últimos livros, nas histórias e tal, antes, né? E, por exemplo, no livro anterior, né, A Tormenta de Espadas, eu gostei muito dos capítulos da Brienne com Jaime também. Foram muito bons, foram muito interessantes, rápidos, ágeis, tinha uma ação, sabe? E eram divertidos de se ler. Eu não falo divertido por ser uma história divertida, mas por ser interessante, sabe? O que está sendo narrado ali, toda a peregrinação dela também. Esse livro daqui ele é cheio de peregrinações de autoconhecimento. E a Brienne, ela tá nesse caminho para poder descobrir quem ela realmente é. Ela tá em busca da sua autossuficiência, porque ela tá nessa busca por ser uma guerreira. Não é algo comum, né, ali naquela cultura de Westeros. Pode até ser em alguns outros lugares, né, nas outras ilhas distantes. Tem essa cultura das mulheres também irem para frente de batalha e tudo mais, sendo que ali em Westeros, naquela região, não é. Então ela tá sim passando por cima de várias estigmas, né, sobre vários preconceitos, e é interessante ver como a Brienne dá voz às mulheres nesse livro. Eu comentei até sobre isso também no livro passado, como o Martin ele aborda e fala sobre as mulheres nesse universo de uma maneira muito pejorativa. E nesse livro daqui ela começa a dar voz a essas personagens femininas. Eu senti falta da Daenerys aqui, mas a gente percebe aqui e ali algumas coisas do que pode estar acontecendo com ela, na verdade, lá do outro lado de Westeros. Porque uma coisa que aconteceu bastante aqui nesse livro foi a interseção de personagens que estão em nichos e narrativas completamente diferentes umas com as outras. Então ali a gente tem um capítulo da Brienne com a Arya, que depois a gente vai ver lá no capítulo da Arya o que estava acontecendo aqui, porque tem o rolo com o cão maior ali. Enfim, é um paranauê, é um nicho ali de história, uma narrativa meio tensa e precisaria de mais tempo para poder falar sobre. Sendo que o último capítulo desse livro daqui, da Brienne, não do livro, mas da Brienne nesse livro, é bastante interessante, porque acontece um plot ali, né, que faz a gente meio que explodir a cabeça. É isso, a Brienne, ela tá um pouco chatinha nesse livro, mas compensa com a qualidade da narrativa e da história no final do plot twist todo. Existem alguns outros pontos de vista nesse livro daqui também, como eu já disse, pouquíssima coisa da Arya. Também tem sobre o Samuel, tem sobre o Jaime, sendo que a maioria desses personagens desse livro são personagens secundários que não tinham voz em outros livros e essas coisas assim. Eu gostei pelo fato da gente estar criando esse plano político pra gente entender aquilo que vai acontecer em A Dança dos Dragões. E até agora, Os Ventos do Inverno não foi escrito, não foi lançado, nem nada do tipo. Então, paciência, porque eu vou demorar para poder ler esse livro 5, para só daqui a muito tempo fazer um book talk, e espero que o livro 6 já tenha sido lançado, né?
Interessante que a quarta temporada de Game of Thrones ele ainda fala sobre acontecimentos do terceiro livro. Claro que tem uma coisa ou outra que se assemelha a esse livro daqui que a gente percebe que tem aqui, ou pequenos desfechos aqui e ali, sendo que majoritariamente ele está lá inserido naquele terceiro livro. Então eu não sei se eu vou esperar para poder conferir essa quinta temporada também, tá? Então, muitas coisas são diferentes, óbvio, a gente já imaginava. E é isso aí, gente. Eu espero gravar outros vídeos com um pouco mais de frequência, falando sobre algumas outras leituras paralelas que eu fiz junto com esse livro daqui, sobre algumas outras histórias que eu tenho vontade de trazer aqui pra vocês também. Atualizar o canal em suma, né, com mais frequência. Aproveitar esses momentos de quarentena aí que a gente está em casa por conta do coronavírus e tentar gravar uns videozinhos a mais pra vocês e ver qual vai ser do rolê, ver qual vai ser a receptividade do vídeo e tudo mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado, realmente, né? Porque eu tô dando o meu melhor. Então, se você gostou, é claro, não esqueça de dar um joinha aqui embaixo. Ative o barangudango do canal para você receber aí as notificações de uns próximos atualizações do canal, não sei, talvez. Me siga lá nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tô interagindo bastante com vocês lá. Eu também posso falar um pouquinho mais sobre as minhas leituras com vocês por lá, tá bom? É isso aí, deixa nos comentários alguma pergunta, alguma reflexão que vocês tenham tido sobre esse livro, sobre um ponto de vista diferente que eu tenha tido também. Todas as opiniões são bem-vindas e seja educado, por favor, tá? E em tempo de coronavírus, não saia de casa, fique em casa, tá? Lave bem as suas mãos e é isso aí. Um beijão pra todo mundo e